Olá, turma, tudo bem? Continuando a nossa conversa sobre filosofia para crianças, vamos estudar hoje a sessão 1, a sessão 3 da unidade 1 e a sessão 1 da unidade 2. Então, vamos relembrar de alguns conceitos que nós já aprendemos para abordar essa sessão 3. Nós já vimos sobre o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento de mundo, aquele conhecimento das experiências que nós temos, conhecimento científico que provém dos estudos, né, principalmente das técnicas de estudos, né, que aprovam, né, um fato, que tem por meio de experiências. Há também o conhecimento mítico, religioso, que é desvendado aí por tantas teologias, né, e crenças, dogmas de várias entidades religiosas. Temos também o conhecimento filosófico, que é o conhecimento que faz com que as pessoas comecem a ter uma postura de pensar e ter esse exercício contínuo, né, durante toda a sua vida, desde a infância até mesmo a vida adulta. Então, em todas as situações que essa pessoa está, ela tem aquele ato de pensar e de refletir sobre a vida. Então, aqui na seção 3, nós temos uma proposta para o ensino de filosofia. E que começamos com este dizer que está lá na seção 3. Ser professor envolve mais que ter métodos e técnicas, envolve muita reflexão. Esse ser professor não é meramente saber todas as técnicas, saber fazer uma aula show, saber métodos, saber várias estratégias de ensino. Isso não condiciona o ato de ser docente. O que mais envolve ser docente, então? Envolve a reflexão, envolve muita reflexão. Por quê? Porque até mesmo a questão de ser professor já envolve no início da carreira, até mesmo o ato ali de ensinar, envolve o quê? Um exercício reflexivo, porque a cada aula, toda aula que o professor trabalha, ele vai refletir sobre a sua prática. Então, acontece até uma autorreflexão do seu próprio trabalho, os métodos que está usando, como o seu discurso está chegando, né, para ensinar a turma, como que ele está sendo agradável ou desagradável, no sentido de agradar, porque às vezes o professor, com a simpatia, com o jeito de ser, também favorece com que o aluno aprenda. Então, esse ato reflexivo vai desde a sua postura, os métodos que usa, a forma de ensinar, como é o seu profissionalismo, como é o seu ser cidadão, envolve muita reflexão nesse ser professor. Diante das obrigações em cumprir o currículo, então, nós temos muitas obrigações, né, com o currículo. Às vezes até nós pensamos mais no currículo do que qualquer outra coisa dentro de um ambiente educacional. Então, na sessão há um questionamento lá sobre isso. Mas como aliar todas essas obrigações tão necessárias a esta etapa da escolarização com seu desejo de propiciar uma formação pautada no diálogo crítico, criativo, criterioso e investigativo? O que fazer para consolidar a prática da filosofia com esses alunos, conciliando o currículo
e a filosofia para crianças em suas aulas, já que na escola em que trabalha, essa prática não faz parte do currículo. Então, nós temos vários questionamentos aqui nessa sessão, né? Nós temos primeiramente que cumprir um currículo. E como aliar todas essas obrigações, né, são tão necessárias de cumprir esse currículo a essa etapa da escolarização com seu desejo de propiciar uma formação pautada no diálogo crítico, né, no diálogo crítico, criativo, criterioso e investigativo. O que fazer para consolidar a prática da filosofia com esses alunos, conciliando o currículo e a filosofia? Então, como, né? Como que nós vamos conciliar, relacionar ali os preceitos filosóficos dentro de uma disciplina? Como que nós vamos inserir os conhecimentos, né? Até mesmo a base filosófica, até mesmo do pensar, do refletir, dentro da prática ali de cumprir este currículo. Educação para o pensar e a filosofia. Então, nós temos um item lá, né, com esse tema aqui dentro da sessão, que diz o seguinte: a filosofia no contexto escolar contribui para a formação do cidadão, sendo o conceito de cidadania definido como um compromisso com a sociedade e as possíveis intervenções em prol da coletividade. Lá na página 31, no livro didático, nós temos uma questão bem pertinente, né, a tudo que nós vamos discutir nessa sessão no geral. Por quê? A filosofia, ela não precisa ser, né, uma disciplina específica, mas ela precisa ser uma base de ensino ali que tenha como o princípio filosófico, do pensamento filosófico, ter como objetivo no ensino de formar o estudante para ser, de fato, um cidadão consciente e que ele pratique esta cidadania que envolve ali o convívio social, que envolve ele viver em um bairro, que envolve ele conhecer as diferenças, né, que existem entre as pessoas, as diversidades, respeitar o próximo, ter atitudes ali de cidadania no sentido do seu bairro, da coletividade, né, de participar como cidadão, dentre os direitos e deveres de cidadão, participar como um cidadão atuante e que pratique esta cidadania na comunidade em que vive, no local em que vive. Segundo a BNCC, nós temos essa parte aqui dentro, né, dessa sessão, que foi tirada da BNCC, que é muito importante nós refletirmos. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Olha que importante isso. Então, olha só o que traz na BNCC. Acúmulo de informações. O que significa isso? Acúmulo de informações, nós vamos relacionar a tantos conteúdos, né, que o aluno precisa, que está lá no currículo, né, de cada fase, de cada série, que o aluno precisa aprender as competências ali. Então, todo esse acúmulo de informações, o que esse acúmulo de informações precisa
produzir ali no desenvolvimento, né, deste aluno. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, o conhecimento científico que nós estudamos nas primeiras sessões, claro, é todo esse acúmulo de informações que o aluno realmente ele precisa ter acesso no meio escolar. Mas o professor, ele precisa mediar também outros conhecimentos, outras competências que o aluno possa atingir no decorrer da sua formação, como, por exemplo, saber discernir, né? Saber escolher, saber lidar com informações em seu ambiente de convívio. Então, por exemplo, nas culturas hoje digitais que nós temos, então ele saber ter responsabilidade de usar os contextos das culturas digitais. Ele saber a hora de, por exemplo, eu tenho um tempo para jogar, me distrair com o jogo, mas eu tenho também um tempo para o estudo que eu preciso ter, conciliando, né, ali os horários. Eu preciso ter um tempo ali para conversar com pessoas na rede social, mas eu preciso também ter esse tempo para estar com a família. Eu preciso conciliar os meus horários diante das situações que tenho para conviver com os outros. Então, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, às vezes em conflitos na família, ou algumas situações que levam esse estudante a refletir, a ser analítico, né? A entender que todo o conhecimento que ele tem, pelo conhecimento científico, pelo conhecimento empírico que ele já traz consigo, ele pode desenvolver para tomar decisões, para escolher, para identificar, para discernir, para refletir sobre tudo à sua volta. Então, até mesmo compreender o outro, aprender a ver o outro e se colocar no lugar do outro. Isso tem os princípios de respeitabilidade, né? O convívio com o outro, entender as diferenças individuais para o convívio social, entender que existem vários grupos, que aí nós temos as diversidades. Então, tudo isso faz parte também do professor, para que o professor possa mediar também essas posturas, esses conhecimentos aos educandos. Filosofia nos anos iniciais do ensino fundamental pode ser uma prática que permeia todas as outras práticas e todos os componentes curriculares. A filosofia é capaz de envolver o estudante a pensar, a refletir em tudo que está à sua volta, como ato de cidadania, o que acabamos de falar, né? Então, a cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, é poder votar em quem quiser sem constrangimento, é processar um médico que cometa um erro, é devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta, é o direito de ser negro e sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal de
o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Nesta época agora de quarentena, né, que nós estamos vivendo, esta época agora que nós precisamos, né, ficar em casa, e até uma orientação do Ministério da Saúde. Fique em casa se caso você não precise sair, né? Se caso realmente você não precisa. Então, de repente, eu vou sair porque eu quero passear, né? Eu quero ir lá no centro, quero passear. Não, fique em casa. Se você não precisa, não tem essa necessidade de sair, fique em casa. Então, nós estamos, de certo modo, nós estamos praticando a cidadania. Por quê? Porque é orientação do Ministério da Saúde. Neste momento de pandemia, quem não precisa ficar, né? Quem não precisa ficar trabalhando, que não é da área da saúde, que não é policial, que não é desses órgãos, no caso de que precisa estar à frente dessa pandemia, fique em casa. Então, nós temos a orientação de cumprir como cidadão e respeitar o que o Ministério da Saúde está solicitando a todos os brasileiros. A educação para o pensar, então, só é possível a partir da discussão filosófica, já que o pensamento é a matéria da filosofia e sem ela não há pensamentos excelentes. Filosofia e o desenvolvimento infantil. De certa forma, o desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento da lógica acontece ao mesmo tempo, conforme Lippmann. A criança consegue compreender a condição lógica que um adulto impõe pela linguagem. Quando falamos assim, quando há um exemplo assim, do pai falando para uma criança: se você fizer isso, você apanha. A criança, de certo modo, ela vai ouvir o pai ou a mãe, o responsável, ela vai pensar: eu tenho essa condição e esta condição. Eu tenho duas condições. Se eu fizer e se eu não fizer. Se eu fizer, eu tenho a condição que eu vai resultar em apanhar. E se eu não fizer, eu não vou apanhar. Então, ela já começa ali, mesmo que ainda está construindo a linguagem, ela já também, pela lógica, a criança, ela já está pensando de forma lógica também, segundo Lippmann. Então, a linguagem e a lógica caminham juntas, mesmo que ela não saiba ainda estruturar toda a frase, mas ela já consegue discernir o que é certo e o que é errado, já começa a pensar logicamente das condições que ela tem. Ensinar a filosofar. A filosofia com crianças foi desenvolvida com base em pressupostos educacionais, filosóficos e éticos. Podemos resumi-los e enumerá-los assim. Número 1. Crianças devem ser introduzidas ao pensamento filosófico. Então, nós já precisamos pensar que as crianças, desde muito cedo, elas já precisam ter essa dinâmica, né, do pensar. Então, colocar ali rodinha de conversa, contar uma historinha, falar do comportamento, do respeito ao outro, o que fazer para o outro, o que você quer que o outro faça para você, as regras, né? Então já será introduzido o pensamento filosófico com algumas dinâmicas nesse nível.
2. Investigar é a metodologia que vai ao encontro da curiosidade infantil. As crianças têm muita curiosidade. Elas são curiosas, assim, de uma pergunta leva a outra pergunta. É um novelo, né? Não tem fim. Mas ter uma metodologia de aguçar essa curiosidade, né? É interessante isso. 3. As crianças desenvolvem o julgamento a partir do pensamento em coletividade. Muitas vezes, né, se sentar em roda, fazer uma dinâmica em roda, fazer com que, de repente, por figuras, por historinhas, por um tema que o professor pense em ensinar, ele vai induzir ao pensamento coletivo ali a julgar algo. Então, discutir para que todos cheguem a um consenso. Às vezes, não em um momento, mas vários momentos até chegarem a um consenso. 4. O texto filosófico auxilia no desenvolvimento da identidade da criança. Então, a criança, ela está se formando ali. E a identidade é um fator, assim, que até mesmo o professor saber conversar, né, com as crianças, saber da sua história, saber como a criança ela vive, como é a relação em casa, como essa criança ela é tratada. Então tudo isso também faz sentido nesse desenvolvimento da identidade da criança. 5. Personagens dos textos filosóficos podem modelizar raciocínio e conduta. Com certeza. Os personagens dos textos filosóficos, né? Inclusive o Lippmann, ele escreveu novelas com personagens, né, do texto filosófico. Então, é um exemplo que nós vamos ver. Personagens dos textos 6. Roteiros e planejamentos estruturam a experiência filosófica. 7. Realizar julgamentos frequentes e defendê-los contribui para a razoabilidade. 8. Realizar inferências de forma estruturada fortalece o raciocínio da criança. Então, às vezes não é jogando ideias soltas, mas nós precisamos até mesmo planejar como vai ser a abordagem de tal pensamento. Então, precisamos fazer de forma estruturada ali para que a criança vá com um raciocínio lógico, né, vá chegando ali à estruturação do pensamento. 9. Filosofia propicia a aprendizagem de conceitos. 10. As crianças aprendem a classificar e generalizar. 11. O professor propicia o questionamento por parte dos alunos. 12. O professor incentiva que todos considerem as falas dos demais. Então, aqui em muitos pressupostos aqui, nós podemos analisar, né, a própria dinâmica da roda de conversa. A roda de conversa, ela propicia até mesmo a compartilhar as ideias, a compartilhar realmente, a conhecer um ao outro, até o professor conhecer mais os seus estudantes ali, os seus alunos, pela roda de conversa, que é muito importante, uma dinâmica bem estruturada, né? Uma dinâmica planejada. A filosofia com crianças também está diretamente relacionada à capacidade que elas têm de se maravilhar com as coisas. Então, as crianças, na fase da imaginação, na fase ali da fantasia, geralmente, essas crianças que estão nesta fase,
né? Ela já saiu daquela fase, mesmo ali na fase egocêntrica, né? Mas na fase que elas às vezes conversam sozinhas e vivem ali num mundo mais de fantasia, de imaginação, tem a tendência de maravilhar-se com as coisas. Por exemplo, uma criança que começa a observar como as formigas elas se organizam, né? Elas andam em fileiras, elas têm ali o caminho, né, até a casinha. Onde que é a casa da formiga? Então ali a criança vai, sai da cozinha, vai para o quintal ali, procurando onde que elas estão seguindo para saber onde é a casa da formiga. E se maravilha com aquela organização e fala e quer comentar, né, como que a formiga ela consegue se organizar daquela forma. Então tem esse processo, né, de maravilhar-se com coisas muito simples que para nós não faz tanto sentido mais. A criança ainda tem a capacidade de maravilhar-se, inclusive, porque questiona as razões das coisas, que já estão postas como certas e estabelecidas como verdades absolutas. A tecnologia não possibilita este maravilhar-se, pois oferece todas as respostas e a escola precisa saber lidar com o recurso tecnológico para proporcionar ainda o exercício da criança maravilhar-se com o desconhecido. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas fases que às vezes até mesmo pela nossa geração, pelos recursos tecnológicos, elas são passadas, né, como se não sem nenhuma valorização do adulto. Então, é necessário considerar, né, essas fases, principalmente dentro do ambiente escolar, em que as crianças às vezes têm um parquinho ou tem um pomar, tem uma horta, né, e que elas muitas vezes pela observação, elas têm essa oportunidade desta ação de maravilhar-se, né, com algumas coisas simples da natureza e que levam à reflexão e que leva ali à reflexão de várias coisas. Então, nessa sessão 1.3, na sessão 3 da unidade 1, eu quero que vocês façam, né, o estudo dirigido da sessão com as seguintes perguntas. Segundo a orientação da BNCC, o que o professor precisa considerar entre conteúdos e formação cidadã? 2. A filosofia necessariamente precisa ser uma disciplina específica no início do ensino fundamental? 3. Escolha 2 pressupostos educacionais do ensino da filosofia para crianças e comente com exemplos de como o professor pode abordar em sala de aula. 4. Conforme os estudos da seção 3, de que forma a filosofia com crianças pode ser trabalhada? Então, nós vamos para a unidade 2, seção 1, conhecendo o programa de filosofia para crianças. Então, nós temos um programa de filosofia para crianças, né, criado por Lippmann, que nós vamos falar muito mais desse estudioso da área de filosofia, que em vários países foram traduzidos as orientações, os livros, tudo que o Lippmann fez, né, foi traduzido para vários países, várias culturas. Então, o que é esse programa de filosofia para crianças? Educação para o pensar, você entenderá como o pensamento pode ser um pensamento de ordem superior
e como a vivência em comunidades de investigação auxilia na autocorreção. Então, o Lippmann desenvolveu um programa de ensino que denominou Filosofia para Crianças, Educação para o Pensar. Esse programa ele se estruturou a partir da defesa de que as habilidades cognitivas são o centro de uma transformação educacional. Por isso, os conteúdos de lógica formal e informal foram os princípios na estruturação do currículo proposto nesse programa. Pensando que os alunos precisariam de modelos para aprenderem a pensar de maneira multidimensional, olha essa palavra destacada, Lippmann optou por escrever material didático utilizando-se do gênero textual novelas, que ele denominou novelas filosóficas em que os personagens eram crianças e apresentavam um modelo de questionar e de reflexão cuidadosa. A opção por novela e não por romance deveu-se ao fato de que a narrativa na novela acontece por capítulos ou cenas. Pode ser interrompida e um único episódio pode trazer o tema de várias aulas. Então, nós temos uma situação, problema, nessa unidade 2, seção 1, que tem o título Gorda Baleia, Saco de Areia. Descrição da situação problema. Um aluno bem magrinho da sua turma insiste em ofender uma aluna obesa, chamando-a de gorda baleia saco de areia. Mas ele faz isso sem que você saiba, e a situação está se repetindo pela terceira vez. A aluna chorou por 3 dias nas aulas, e você pergunta o motivo, mas ela não conta. Você até solicitou aos pais que a levassem a um psicólogo para avaliação. Os pais conversaram com a filha em casa e mandaram um bilhete a você informando que o aluno, citando o nome dele, estaria ofendendo constantemente sua filha há 3 dias. Primeiro, você se questiona sobre o fato de estar acontecendo um episódio de bullying. Afastada a possibilidade, como proceder em relação a isso sem expor ainda mais a aluna ao constrangimento? O que fazer, né, neste contexto? Como fazer? Então, diante desses pressupostos aqui do programa de filosofia para crianças, do pensar, a educação para o pensar. Então, diante disso, como que nós faríamos numa situação desta, né, na prática? Então, para compreender o programa de filosofia para crianças proposto por Lippmann, oriento que você faça, então, um fichamento dessa seção 2.1 para o seu estudo, ok? Não precisa encaminhar o fichamento esta semana para o e-mail ou por mensagem. Eu quero que vocês encaminhem somente o estudo dirigido da seção 1.3. Essas perguntas aqui vocês vão responder e encaminhar por mensagem no AVA ou pelo e-mail institucional. Então, algumas orientações sobre o envio de mensagens e tudo mais. Enviar as atividades pelo ambiente virtual de aprendizagem, AVA, através de mensagens. Então, lá no seu AVA, tem lá o ícone mensagens. Então, lá você pode me enviar uma mensagem, colocando até mesmo o anexo, colocando lá a sua resposta dessas questões do estudo dirigido. Se você faz no Word, você pode colocar. Se você fizer no Word passar para PDF, você pode anexar o documento lá pelo AVA em mensagens, ok? É possível fazer isso.
E também você pode, em casos específicos, no caso das pessoas que estão com problemas de acesso ao portal, que aconteceu algum problema aí com seu portal que você não está acessando, você poderá encaminhar o seu trabalho do estudo dirigido para o meu e-mail, leandra.ferreira@croton.com.br, ok? Para o meu e-mail institucional. Então, eu estou aceitando o trabalho esta semana. Inclusive, deve ser entregue até no máximo no domingo, tá? No domingo. Deixa eu ver aqui. No dia 5. Então, por quê? Eu quero ver todos os trabalhos até no domingo, tá? Não é para entregar no dia 6, na segunda-feira, na próxima aula. É para entregar até no prazo, até no domingo, dia 5. Para enviar a atividade da semana. Para enviar essa atividade, coloque no assunto nome, o seu nome e semestre. Por favor, lá no assunto, para aparecer lá no e-mail para mim. Na hora que aparecer lá, eu vou ver fulano de tal semestre. E no início da mensagem, faça a identificação, nome, semestre, disciplina e atividade. Nem que você colocar assim, atividade do dia 30 de março, tá? Nem que você colocar qual é a atividade, se é a data aqui, não precisa, pode ser estudo dirigido do dia 30 de março. Discrimine bem qual é a atividade, tá? Porque eu passo várias atividades e são várias turmas, são vários semestres. Então, só coloca lá, fichamento. Qual fichamento? De qual unidade? De qual disciplina? Quem? Quem está mandando? De qual semestre? Tá? Eu preciso dessa identificação no e-mail antes de vocês anexarem o trabalho. Verifiquem se estão anexando o trabalho para envio. O agendamento de envio do trabalho poderá ser num único dia ou dentro do período de uma semana. Então, por exemplo, eu posso começar a pedir para vocês enviarem todos num dia só. Este ainda eu coloquei dentro de um período de uma semana. Então, de hoje, segunda-feira, até domingo, vocês podem enviar esse estudo dirigido para o ambiente virtual lá, mensagens, ou se não estiver acessando o AVA, para o meu e-mail. Casos de problemas com o portal, o líder da turma poderá enviar o trabalho para o e-mail da turma ou em particular para todos terem acesso. Então, o líder da turma, ou vice-líder, ou alguém que represente a turma, que tem acesso ao portal, que tem acesso ao AVA, vai atender esses alunos enviando o trabalho para o e-mail da turma ou em particular, para aqueles que não têm acesso ainda ao AVA, para aqueles que estão com problema de acesso. Acessar o portal para fazer todas as atividades da disciplina. Muitas pessoas não estão acessando o portal. É necessário que acessem o portal para estudo, para fazer as atividades e os EDs, ok? Vocês têm outras obrigações também de fazer lá no portal. Façam, tá? Para que possamos fazer avaliação semanalmente do acesso de vocês no portal, ok? Então, minha aula fica por hoje, é só. Agradeço a participação
e até a próxima aula. Abraços!